Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. De Araxá, Minas Gerais, o Paulo. O Paulo, eu não sei se o apelido seu é Taquinho, porque tá aqui, ó, Taquinho. E pediu pra gente falar de almas gêmeas. Como tem a opção de gente pedindo pra falar de almas gêmeas também, isso aqui é muito romântico, mas não funciona como o pessoal imagina de jeito nenhum. Pra quem conhece um pouco de esoterismo, sabe que isso aqui não funciona do jeito que o ser humano romanceia. Não é assim, né? Por exemplo, eu vou andando por aí, eu olho uma mulher, ela olha pra mim e eu falo assim, poxa, é minha alma gêmea. Nossa, então a gente fica numa felicidade, uma coisa extraordinária, não briga, não tem nada. Isso não existe. Não existe, porque o braço esquerdo seu é negativo, o braço direito é positivo. Pronto, já o lado direito seu é masculino, o lado esquerdo é feminino. Já há um belo motivo para você brigar com você mesmo. Com você mesmo, né? Você olha no espelho e fala assim, a minha cara tá torta. Eu acho que eu vou ter que fazer uma cirurgia plástica para acertar o meu nariz, né? Aí você vai num dentista e fala assim, a sua bochecha tá meio torta e você precisa, quem sabe, colocar um aparelho aí para puxar a dentição sua nesse sentido, né? Ortodontia, sei lá, que aí funciona melhor, o seu rosto vai ficar mais televisivo, né? Ou fotografável. Se isso existe com você, sozinho, porque tudo que se manifesta para a vida em quaisquer dos 144 mil universos paralelos se submete à lei da polaridade. A lei da polaridade, ela deveria ser colocada no livro Caibalion como a segunda das leis, porque ela é o próprio segundo trono, como vamos chamar assim, né? Ou no plano arquetipal, que você tem das religiões Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ou Pai, Mãe e Filho de religiões orientais, é a própria mãe, ou o aspecto gerador do universo. Não há geração sem polaridade. Mesmo que você nascesse andrógeno, metade homem, metade mulher, né? Essa androginia faria com que um dia você levantasse, olhasse no espelho e ficasse insatisfeito com você mesmo. Se você fica insatisfeito com você mesmo, o que acontece? Você fecha a cara. E aí a alma gêmea que está do seu lado, ela é obrigada a aguentar aquela cara feia. Ou vice-versa, a alma gêmea sua olha no espelho e fala assim, nossa, mas eu tô com os cílios tão caídos e não sei o que mais e tal, eu não aguento isso. E fica com aquela tremenda reclamação, meu cabelo tá isso, meu cabelo tá aquilo, isso é a mulher reclamando, né? Você acha que você tem paciência até quando para você aguentar isso? Você tá percebendo como é que o ser humano é criancinha, não? Nós somos muito bobos ainda, então formamos uma ideia de metade da melancia, metade da maçã, alma gêmea, né? Que são seres, mas se dão tão bem, mas tão bem, né? Que não tem briga, não tem discussão, não tem coisa. Isso é impossível na evolução, em todos os 144 mil universos paralelos. Não tem jeito de ser assim. Nós temos um grande mistério aqui na Terra, em que o Adam Kadmon, para começar, não há Adão e Eva como nós imaginamos. Isso aqui é uma linguagem simbológica. Mesmo porque o lemuriano... Você já pensou um Adão com 60 metros de altura, não? E com a cara de porco, sei lá, com as orelhas grandes, tá parecendo mais um monstro com o olho só na testa? O Adão é descrito assim pelas religiões, não? Não, eu sei que bonito, com esse corpo que nós temos aqui agora, né? Olha, perceba onde vai a nossa infantilidade psicomental. Nós somos muito crianças. Nós engolimos essa história de que o ser humano está pronto e acabado com esse corpinho aqui. Você já pensou você com esse corpinho desse tamaninho? Conviver com monstros pré-históricos lá na Lemúria, né?
dinossauros do tamanho de um prédio inteiro andando. Nós também éramos do tamanho de um prédio andando, aí que tá. As florestas de talófitas, né? Ou então florestas com tronco mais fino, mas muito altas, que existiam na época. E isso aqui, na pesquisa da formação do petróleo, isso é válido até hoje. Você pode ir numa enciclopédia Mirador, por exemplo, e buscar lá, né? Ou Barça, ou qualquer coisa. Você pesquisa sobre petróleo, eles vão dizer: pois é, lá na antiguidade, com as florestas italófitas e aqueles animais pré-históricos, aquilo tudo de repente afundou na terra e sob a ação de bactérias anaeróbias, ou que tiram o ar do local onde elas estão. Aeróbicas são aquelas que tiram o ar daqui, da face da terra. Anaeróbias é que tiram o ar de onde elas estão, né? Daí você tem ginástica aeróbica e ginástica anaeróbica, né? Anaeróbica, por exemplo, é aquela em que você não se mexe muito. Você mexe só com os braços. Então, determinado tipo de ginástica pode ser mais anaeróbica do que aeróbica. Mesmo porque a ginástica anaeróbica, ela não é totalmente anaeróbica. E a aeróbica não é totalmente aeróbica, né? Porque não existe absoluto na face da Terra, de jeito nenhum, né? Como não existe alma gêmea também, em que a felicidade é suprema, é extraordinária entre os dois que correspondem às duas metades ideais, né? Não é assim, o Paulo, você que está ouvindo a gente aí de Araxá, né? Existe um mistério no mundo em que o Adam Kadmon, eu estou falando de esoterismo, ou de teosofia, é ensinado assim. Não sou eu que estou inventando nada. Isso a teosofia ensina. Blavatsky ensina, a eubiose ensina, a gnose ensina parecido, Rosa Cruz, etc. Você pode pesquisar e você vai descobrir isso, né? Então, o Adam Kadmon, a própria Blavatsky diz, seria a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou um protótipo de homem cósmico, né? Que seria o próprio Jeová das religiões, né? Ou aspecto gerador. Adam Kadmon, ele tinha pênis, ele tinha testículos e tinha vagina também, com ovário, com tudo. Então ele era andrógeno ou bissexual, os dois sexos em um só, né? Isso como protótipo, né? Até que esse sexo foi dividido, segundo Blavatsky, com a queda desse arcanjo aqui na Terra, que é Samael, né? Ele dividiu-se em masculino e feminino, mas já havia uma polaridade nessa época, porque senão não tem jeito, não tem como o raciocínio funcionar sem polaridade. Polaridade é você olhar para uma paisagem e ver uma árvore pequena, outra alta, uma bonita, outra feia, uma seca, outra... É por isso que as cidades nossas são assim. Você olha para uma cidade linda, mas lá no meio tem um barraco com um miserável, coitado, morando lá no meio e passando fome, enquanto o resto está tudo morrendo de tanto comer, né? Come demais, né? Esses extremos que podem ser aplainados devido à inteligência que nós temos, mas não sabemos usar, né? É que faz com que nós consigamos evoluir pela imaginação, pelo raciocínio. Não há como evoluir sem o raciocínio. Então, esse Adam Kadmon virou Adam Eve, ou Adão, esse Adão celeste virou Adão e Eva, ou protótipo, né? Começaram a nascer seres na Lemúria com dois sexos, porque os gigantões lemurianos tinham os dois sexos num, né? Houve época, segundo a tradição da teosofia, que como é que fala? A reprodução se dava por ovos, né? Você já pensou um gigantão enorme botando um ovo, Ayrton Dias? Aquele ovo enorme, e ele ficava chocando, lá sentava no ovo e ficava lá, né? Aquele era o ser humano daquela época. Que Adão lindo é esse? Não tem como, né? Agora, eu não estou criticando a Igreja Católica, o cristianismo, o budismo, ou qualquer outra religião, não.
Não há como contar para o ser humano. Agora já há condição de você contar um pouquinho disso aí, né? Mas na época não havia condição de contar para o ser humano diferente. Se a gente fala sobre isso aqui, já tem tanta gente que pensa que isso é loucura, que é besteira, preferível acreditar em conto de fada. O ser humano adora conto de fada, sonho, né? Alma gêmea, né? Você vai andando pela rua, olha uma mulher, ela olha para você e fala assim, ah, não, é ele. E aí ele olha para ela e fala assim, não, é ela, né? E ficam o tempo inteiro um olhando para o outro, e vem aqueles filhos maravilhosos, né? Que são frutos de um amor eternal, né? Que atravessa os séculos e séculos, per seculorum, amém, né? Não é assim, gente. Nesse grande mistério que há aqui na Terra, uma espécie de Adão e Eva, ou um casal, né, que representa o protótipo do ser humano da Terra, ele continua renascendo entre nós, né? E esse casal que continua renascendo entre nós, como é um ser, como são seres de dias da criação anteriores, esses sim, eles são metade ideal de um ou do outro, né? Mas eu me lembro muito bem de um grande mestre, por exemplo, que é claro que a mulher dele era a parte ideal dele, né? Mas às vezes ele reclamava, eu não aguento a fulana, tem dia que ela tá tão nervosa quando ela fica menstruada e tal. Você tá entendendo, não? Você acreditar em alma gêmea, tudo bem, mas acreditar que em conto de fada, acreditar que tudo pode ocorrer às mil maravilhas, sem nenhum percalço na vida, só felicidade o tempo inteiro, isso não existe em lugar nenhum. O ser humano precisa do bem e do mal, do certo e do errado, da doença e da saúde. O casamento não é assim? Você jura que vai cuidar dessa mulher na saúde e na doença. Aí, ó, né? Tá aí, o próprio casamento católico é assim. Nos bons e nos maus momentos na vida, até a morte chegar, você juro, bota o anelzinho no dedo dela, sapeca um beijo lá e pronto, estão casados, né? E depois de 2 meses separa tudo, porque ele descobriu que tem uma outra aí que atrai mais ele, ou então a mulher fala, não, aquele homem é um chato, tem mau hálito e tal, vou trocar ele por outro, né? O ser humano é muito criança ainda. Então essa história de alma gêmea, de sonhos, né? De examinar sonhos, por exemplo, eu sonhei essa noite com isso, assim, assim. E tem livrinhos de sonhos por aí. Tudo que o ser humano mexe, mostra, prova a sua infantilidade. Só que não tem um planeta assim, bem pertinho de nós, que tenha uma civilização bem madura, para que a gente possa comparar, né? E mesmo os seres de hierarquia mais elevada, que são um pouquinho mais maduros que nós, já houve descrição, por exemplo, de um disco voador, um disquinho voador aí de 25 metros de diâmetro, desce, saem os caboclos magrinhos e tal, né? Parecendo que nem come e tal, já batendo uma bolinha, chutando bola e tal. Eu sou corintiano. Lá no planeta Marte, eu torço pro Corinthians, Palmeiras e outras coisas. O ser humano precisa desses subterfúgios para viver, esses prazerzinhos, encher a cara, dar um tirinho no outro aqui para poder roubar um relógio ou 10 mil réis ou qualquer outra coisa, né? Senão a roda da vida não gira. O dia que você entende isso, você fica mais complacente. Não quer dizer que você se submeta às pessoas, né? Você pode até enfiar a mão na orelha de uma pessoa, mas sem ódio, sem nada, você está compreendendo, né, por que nós somos assim. Isso é imprescindível, o ser humano descobrir por que ele é desse jeito. Agora, se você olha no espelho e não se vê desse jeito, criança, baldados são todos os esforços de todos os grandes messias que pisaram na Terra até hoje, avataras e tal, querendo nos convencer de alguma coisa. Porque você se sente adulto, pronto, acabado, perfeito, né? Então não há mais o que falar, ou há.